Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 1. O reinado de Asa. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz. Quantos anos? 10 anos. Quem aqui gostaria de ter 10 anos de paz? Levanta a sua mão. Ah, gente, bispo do céu, eu não tenho nem 10 minutos de paz. É encrenca de um lado, marido enjoado do outro, esposa pegando no meu pé, é o filho com isso, é Beltrano doente, é Ciclano me pedindo dinheiro, é eu pedindo dinheiro para os outros, porta fechada, doença, dor. Tem gente que não tem 10 minutos de paz. E pior, quando vai dormir, nem quando está dormindo tem paz, porque tem pesadelo, sonha com coisa ruim, ou às vezes fica acordado, não consegue dormir, toma calmante, toma tranquilizante, toma remédio e nada resolve. Ela trabalha, mas no trabalho dela ela não tem paz. É perseguição, olho grande, inveja, praga, fofoca. Gente, fofoca tira a paz da gente? Tira. Por isso tem muito fofoqueiro por aí, que o diabo usa, você sabe, né? O rei da fofoca, quem é o rei da fofoca? É o diabo. O diabo é o maior fofoqueiro que existe. Aliás, a primeira atitude do diabo foi fazer fofoca no jardim do Éden. Deus falou para o homem e para a mulher: ó, não come daquela árvore ali não, hein? O dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Aí Deus saiu, aí o diabo chegou lá sorrateiramente e já começou com a fofoca, falando: não é nada disso não, Deus falou isso, mas não é verdade. Aí a Eva: não, a gente não pode comer. O diabo: pode sim. Que isso? Que isso, Evinha? Cheio de intimidade. Você já conversou com a serpente? Mas a danada da serpente estava lá batendo um papo com a Eva, fazendo fofoca, mentindo, e no final convenceu a Eva de pegar do fruto. Ela comeu. E o pior de tudo é que deu para o marido, e o marido comeu também. Gente, o Adão era muito... E nem perguntou: Eva, que fruta é essa, Eva? Essa não é aquela fruta que Deus falou para a gente não comer? O Adão perguntou alguma coisa? Não, olha lá. E comeu e deu também ao marido, e o bobão, ó que perdão, comeu também. Por isso que chama dona de casa. A dona da casa é a mulher, não tem jeito. Come aí, Adão. E não reclama não, mas nem faz cara feia. E ele comeu. Caíram os dois. Então a fofoca é de quem? De quem que é fofoca? Você que gosta de uma fofoca, olha. Fofoca não é coisa boa não, gente. Volta lá. 10 anos de paz, 10 anos sem fofoca, 10 anos sem guerra. Ô bispo, por que ele teve 10 anos de paz? Olha lá, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Então significa dizer que se você fizer o que for bom e reto diante de Deus, você vai ter o quê?
paz. Pode observar que toda pessoa que não tem paz é porque ela está errando com Deus. Pode observar. Se você fizer o que é reto diante de Deus, se você agir corretamente e obedecer à voz de Deus, você vai ter paz. Houve reis que vieram depois dele e que não tiveram paz, porque fizeram o que era mal diante de Deus, era inimigo para todo lado, perturbação, um querendo tomar o trono, o outro querendo matá-lo, era muita coisa ruim. Por quê? Faz o que é mal diante de Deus, a maldição vem na vida dela. Mas se você fizer o que é correto diante de Deus, Deus vai te dar anos e anos de paz. Continua. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então a razão dele fazer o que era reto diante de Deus era exatamente isso. Ele ordenou ao povo que o povo buscasse a Deus, e aboliu os deuses estranhos, cortou as imagens de escultura. Ele não aceitou idolatria no reinado dele. Então Deus se agradou disso. Quando eu e você obedecemos a voz de Deus, Deus se agrada de nós, e Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, e Deus nos proporciona paz e alegria, igreja. Então, você quer viver bem? Quer viver com paz? Obedece à lei de Deus. Continua, por favor. Ordenou a Judá, já li, filho, isso eu já li. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. De novo, a palavra fala sobre paz. Bispo, minha casa é uma confusão. Pode ter certeza que tem coisa errada lá. Pode ter certeza. Porque quando a pessoa ela vive de acordo com a vontade de Deus, ela obedece os mandamentos do Senhor, a paz vem sobre ela, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Sem Ele não tem paz. Ô bispo, mas não tem a época da guerra? Tem. Tem a época de paz e tem a época da guerra. Ah lá. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está vendo? Então a paz vem de Deus. Somente em Deus nós podemos encontrar a paz. Sem Ele, gente, é tormento, aborrecimento, chateação. E ninguém vive bem assim. Vive, igreja? Não vive. Não vive. Não. Continua, por favor. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Olha bem, edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Então naqueles anos ele não teve guerra. O que ele aproveitou para fazer? Ele edificou as cidades. É uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente coloca a tranca na porta antes
ou depois que o ladrão invade a casa? Antes. O que ele pensou? A terra está em paz. Eu vou aproveitar que estamos em paz e vou fortificar as cidades. Porque naquela época, gente, havia muitos inimigos, povos estrangeiros que invadiam a terra, havia muita guerra e muita morte. Mas Deus deu a ele um período de quantos anos de paz? 10 anos. O que ele fez? Aproveitou aqueles 10 anos e fortificou as cidades, ou seja, ele agiu com sabedoria. Você tem que trancar a porta para o ladrão não entrar. Não é depois que o ladrão entra, rouba tudo que tem dentro da sua casa, aí que você vai botar a tranca. Não, você tem que agir com antecedência, ser prevenido. Isso aí chama-se sabedoria. E ele, como era um homem dirigido por Deus, Deus deu sabedoria para ele e falou: fortifica as cidades, porque vai chegar a época da guerra. Porque, gente, na nossa vida toda haverá momentos de paz, mas também haverão momentos de guerra. Aliás, Eclesiastes fala isso. Fala do tempo de guerra, do tempo de paz. Todos nós passamos por isso, igreja. A questão é, o que você faz na época de paz? Olha lá. Tempo de guerra, tempo de paz. Então, na época da paz, o rei que é inteligente, ele fortalece as cidades, as muralhas, ele prepara tudo, porque quando vier a guerra, ele já está o quê? Preparado. Quer ver? Continua para você ver, volta lá. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Está vendo? Então ele falou assim: gente, Deus tem nos dado paz, vamos aproveitar o período de paz e vamos fazer o quê? Vamos edificar, vamos construir torres, vamos construir muralhas, porque a guerra ia chegar, e ela vem. Todos nós enfrentamos períodos de guerra, e quando é que a gente se prepara para a guerra? É exatamente na época de paz. Só que tem gente que não tem paz, e por ela não ter paz, ela nunca consegue se preparar pela guerra, e ela está sempre sendo derrotada, o mal está prevalecendo sobre ela, ela perde daqui, perde dali, é uma doença, é isso, marido que vai embora, esposa que abandona o lar, filho perdido nas drogas, ela não tem sossego. Mas se você buscar a Deus, se você se achegar a Deus, Ele vai te dar períodos longos de paz. E viver em paz não é tão bom, igreja? É maravilhoso. Só que aí na hora da paz, o que muitas vezes acontece com muita gente? Tem gente que sai da igreja. Agora eu estou em paz. Agora eu não preciso ficar vindo na igreja, né? Quando a coisa está difícil, está pegando, ela vem na igreja, ela chora, ela pede, ela busca. Aí ela alcança a vitória, Deus tem misericórdia dela. Aí pronto, está em paz. Eu estou em paz agora. Eu vou acompanhar pela televisão. Não precisa mais ir na igreja, né? Agora está tudo em paz. É aí que mora o perigo. É na hora da paz que a gente vai afiar a espada. É na época de paz que se prepara o exército, porque a guerra vai vir, é inevitável, a guerra uma hora vem.
E você tem que se preparar, porque você não sabe a hora nem o dia. O ladrão avisa quando ele vai roubar uma casa, ele avisa, igreja? Não, ele vem quando a pessoa menos espera. Ah lá, sabei porém isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Está vendo? Aí Jesus continua dizendo, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Por exemplo, se você é uma pessoa precavida, você coloca a tranca na porta, fecha tudo direitinho, grade na janela, tudo bacana. Se você sai e o ladrão vai tentar invadir a sua casa, ele vai conseguir, igreja? Não, ele vai encontrar muita dificuldade. Ele vai ver que tem lá uma grade, ele vai ver que tem a tranca na porta, ainda que ele consiga abrir a fechadura, mas não consegue entrar. Ele vai de um lado, vai do outro, daqui a pouco ele desiste e vai embora. Ele viu que não dá. Agora, se ele chega lá, a porta tem uma tranca fraca, a janela é só empurrar com a mão que abre. Ah, meu irmão, aí ele vai entrar e vai fazer a festa. Vai ou não vai? Ou seja, as defesas são fracas. Como é que eu fortaleço as minhas defesas, bispo? É fazendo isso que nós fazemos todo domingo à tarde, buscando o Espírito Santo, adorando a Deus, buscando a Deus. Aí nós ficamos fortes, igreja. E o diabo não toca, não entra na nossa casa, não entra na nossa vida. Você sabia que agora, enquanto você está ouvindo a palavra aqui na igreja, você está sendo fortalecido? A gente está colocando tranca em todas as portas, janelas, tetra-chave, sabe? Lá no interior, o que o povo coloca no muro para o ladrão não pular o muro? Caco de vidro, não é isso? Arame farpado, para o danado se espetar lá, mas não conseguir entrar na sua casa, não é verdade? Senão ele entra e rouba as galinhas, ele pula no galinheiro, leva a galinha, leva ovo, leva tudo. O diabo é terrível. Mas olha como é que são as coisas. Teve uma senhora que ela contou um testemunho, e ela é dizimista fiel a Deus, e ela ficou 30 dias que ela teve que ir no Nordeste, na terra da família dela, e ela deixou a casa fechada. Só que a casa dela, o muro da casa não era alto, e o muro da casa dos vizinhos dela era bem alto. Mas ela orou, ungiu a casa com óleo e foi viajar. Aí depois de um mês ela voltou de viagem. Aí ela chegou, a casa dela estava tudo bacana, tudo certinho, não aconteceu nada. Aí ela foi conversar com as vizinhas. Ô fulana, voltei. Ela, você voltou e você não sabe o que aconteceu. Ela, o que foi? A sua vizinha do lado de lá, um bandido, um ladrão entrou na casa dela. Ela falou, entrou? Foi. E ela está meio brava com você. Falou, por quê? Porque o ladrão pulou o seu muro que era baixinho, escalou o muro dela que é alto, pulou lá dentro da casa dela e roubou tudo. Ela falou, ele entrou no meu quintal? Ela falou, entrou. E uai, mas eu não notei falta de nada. Olha como é que são as coisas, gente, isso aí é verídico. O murinho dela era baixinho, o ladrão pulou lá dentro, o negócio começou a pegar fogo, ele falou, opa, aqui não dá para ficar, eu vou naquela ali, ó. Aí ele escalou o muro mais alto, pulou no quintal da vizinha, roubou a vizinha, mas não tocou em nada daquela mulher. Aí alguém vai falar, ô bispo, peraí, ó,
Mas o muro dela era baixinho, bispo, não era mais fácil o ladrão roubar a casa dela? Mas e o fogo queimando? O muro era baixo, mas os anjos estavam lá com espada de fogo na mão. Aqui você não entra. Aqui não. Então você quer ver como é que você fortalece a sua vida? É quando você busca a presença de Deus. Aí Deus guarda você. O ladrão olha, não, essa aqui não, eu vou naquela ali, ó. Essa aqui eu não vou não, porque o negócio tá pegando fogo aqui, ó. E aí a vizinha ficou brava com ela. Ela falou, mas que culpa que eu tenho, o seu muro não era alto? Meu muro é alto, mas ele subiu a si mesmo. Por isso que eu lembro do caco de vidro, porque ela botou caco de vidro, não adiantou nada. Ele botou lá uma lona, passou por cima do vidro, roubou tudo que ele queria na casa da outra. Volta lá agora em Crônicas, voltando em Crônicas, versículo 8, não é isso? Olha lá, temos-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados, está vendo? De todos os lados eles tiveram o que? Repouso. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Até aquele momento Asa teve o que, igreja? Paz. Olha o título da mensagem que vem logo depois. Olha o título da lá: Asa vence a Zerá, o etíope. Uai, bispo, acabou a paz? Acabou, agora veio a guerra. Só que Asa foi vitorioso nessa guerra. Então eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos ter períodos de paz, mas vai ter período de guerra. Mas você não vai viver o tempo todo na guerra. Se você agradar a Deus, se você fizer a vontade de Deus, se você buscar a presença de Deus, você terá longos períodos de paz. Quem quer ter paz aí? Então tem que buscar a Deus. Vai vir a guerra? Vai, mas quando vier você vai ser vencedor. E passou a guerra, outro período de paz. Eu gosto da paz. Você gosta da paz, igreja? Ter paz é muito bom.